Bom, fórmulas farmacêuticas em pó. Continuando o nosso slide, os pós são uma forma farmacêutica caracterizada pela mistura de substâncias sólidas e seca, constituído por um ou mais componentes, fármacos, substâncias químicas ou excipientes, podendo ser de origem vegetal, mineral, animal ou sintética. Esses pós também podem servir de intermediário para outras formas farmacêuticas, como grânulos, comprimidos e cápsula. Desta maneira, os pós englobam mais de 70% das matérias-primas utilizadas, podendo ser de uso interno ou externo. Então, para vocês verem que hoje as matérias-primas utilizadas para fazer algum medicamento, ela na sua grande maioria, 70% delas é utilizada em pó, para vocês verem. Como a gente já tinha comentado, esses pós eles podem ser de origem vegetal, mineral, animal ou sintética. Então, eu quero que vocês tenham em mente que os pós eles são mistura de substâncias sólidas secas. Então, para vocês verem que hoje 70% dessas matérias-primas são em pó. Esses pós eles podem ser divididos em uso interno e uso externo. Como assim de uso externo? De uso interno é que vai para dentro do nosso corpo. Exemplo, um xarope de amoxicilina. A amoxicilina é um pó que eles solubilizam no xarope para que vocês ingerem. Então, vai para dentro. O de uso externo são os pós que são utilizados por fora. Exemplo, uma ideia para vocês, quem for querer fazer essa formulação. Um shampoo de cetoconazol. O cetoconazol ele vai ajudar a diminuir as caspas, vai eliminar o fungo. Então, por exemplo, se você faz um shampoo de cetoconazol, o cetoconazol é um pó que você vai introduzir nesse shampoo. Quando a pessoa lavar aquele cabelo, o shampoo com o cetoconazol vai fazer o quê? Vai fazer diminuição na caspa, diminuição no fungo que tem no couro cabeludo, então diminuindo assim aquele processo de coceira, diminuindo a caspa. Quando eu uso um pó para uso interno ou externo, a primeira coisa que eu tenho que ver é se esse pó é solúvel ou insolúvel. Por quê? Quem de vocês já comprou alguma vez algum creme que quando você passa na pele parece que tem aqueles grãos de areinha? Provavelmente foi um pó que foi utilizado naquele creme que ele poderia ser insolúvel em algum meio e a pessoa não percebeu e utilizou naquele creme e ficou aquelas areinhas. Ou pode ter ocorrido, ou a pessoa que manipulou não manipulou direito, não solubilizou direito. Exemplo, o cetoconazol. O cetoconazol é solúvel, tá? Então a pessoa não solubilizou direito e continuou tendo aquela sensação de areinha. Então, isso quando vocês forem criar um produto, vocês vão ter que ver se vocês vão usar um pó como princípio ativo, que nem eu expliquei agora. O cetoconazol, ele é um antifúngico para tirar, para eliminar caspa, essas coisas. Você vai ter que ver se ele é solúvel ou insolúvel, se vai dar para estar utilizando ou não, tá? Quer ver um exemplo de forma farmacêutica que a indústria percebeu e fez uma sacada muito grande? A amoxicilina antigamente, no meu tempo, lá no tempo das cavernas, brincadeira, não sou tão velha assim, lá no meu tempo, a amoxicilina antigamente era vendida ou em cápsula ou em xarope. Só que o que acontece quando ela era vendida em xarope? Exemplo, ela poderia ter um prazo de validade menor. Se eu faço ela em xarope,
eu teria um prazo de validade, suponhamos aí, de 6 meses. Então imagine, a indústria fabrica aquele xarope, coloca para vender, o lojista, no caso a farmácia, teria apenas 6 meses para vender aquele xarope. Se ela não vendesse, aquele xarope teria que ser devolvido para a indústria, gerando um custo. O que a indústria percebeu? Falou, calma aí, vamos ver o que a gente pode fazer. Eles analisaram e pensaram e descobriram que se eles pegassem a amoxicilina em pó, colocassem num vidro ou num plástico e fizessem uma marquinha onde a pessoa teria que colocar água filtrada ao chegar em casa, ela conseguiria manter um tempo de validade maior para a venda. Então, por exemplo, se aquele xarope que estava para vender era de 6 meses, eles fazendo em pó para quando a pessoa comprar e adicionar água, ela conseguiria deixar na farmácia, exemplo, por 3 anos. Então, o que eles fizeram? Começaram a produzir a amoxicilina em pó. Colocaram a amoxicilina num potezinho, como eu falei, num vidro ou num pote plástico para a pessoa. Quando a pessoa chegasse em casa, colocasse água filtrada até a marquinha. E eles pegaram e descobriram isso. E o que eles fazem hoje? Vendem amoxicilina não só em xarope, mas também em pó para que você coloque água. Então, o que aconteceu? Eles mudaram a forma farmacêutica antigamente, que era de xarope, colocaram apenas o pó da amoxicilina, colocando algumas outras coisas, como sabor, flavorizante, para poder melhorar o aspecto. Você chegando em casa, você só coloca água. Tá vendo? Foi uma grande sacada que eles fizeram. Eles mudaram a forma farmacêutica. É como eu estou falando para vocês. Nada impede de vocês pegarem uma forma que já exista e tentar melhorar ela, tá? Então, eu quero que fique claro essas coisas. Que o pó nada mais é que uma mistura de substância sólida seca, pode ser constituída por um ou mais componentes. Essa matéria-prima sólida pó, ela pode ser substância química, pode ser o ativo, ou ela também pode ser o excipiente, tá? Não quer dizer que só misturas em pó é só a substância química, só o ativo, não. Ela também pode ser o excipiente, tá ok? Bom, nesse slide, os pós, como que a gente obtém esses pós finos que a gente vê? Os pós são obtidos através da pulverização. Muitos vão vir falar na palavra pulverização, tamização, tá? O que seria a pulverização ou tamização? Seria você diminuir os tamanhos das partículas do pó em tamanhos uniformes, em tamanhos iguais, tá? Então, por exemplo, os pós são obtidos através da pulverização, que consiste em reduzir um material ao pó, e pelo processo de trituração, onde ocorre diminuição do tamanho das partículas. Para uniformizar o tamanho das partículas, é utilizado o tames, um instrumento constituído por um aro de diâmetro variável, apresentando uma extremidade fechada com uma tela aplicada de modo a ficar bem esticada, semelhante à peneira. Então, esse aqui que vocês estão vendo, ele é o tames. O que é um tames? O tames ele consiste em nada mais parecendo uma peneira. Ele é fechado e embaixo tem uma tela bem esticada. O tames ele tem de várias espessuras. Então, às vezes você vai encontrar, por exemplo, tames de malha 8, quer dizer a espessura que ele vai ter. Então, tem os tames mais fechados, tem os tames mais abertos. É igual quando você compra uma peneira de mercado. Ela não tem umas peneiras que tem uns buracos maiores, umas peneiras com os buracos mais fininhos. O tames vai ter aquele diâmetro desta forma. Uns diâmetro pequeno, uns diâmetro maior. Mas para que eu preciso do tames? Imagine que você tem, suponhamos, um pó. O pó geralmente ele não tem tamanho idêntico.
Por exemplo, você tem esse pó aqui e os tamanhos deles são esses. Então, naquele mesmo pó que você tem ele de vários tamanhos diferentes. O que você vai fazer? Se você triturar esse pó, o que seria a trituração? Você pegar um grau e um pistil e triturar aquele pó. Você vai diminuir o tamanho daquele pó? Vai. Só que, se você passar ele no tames, esses pós, você vai começar a ter ele de um tamanho uniforme. Então, você vai ter esse pó do mesmo tamanho. Por que eu preciso disso? Imagine se eu fosse fazer um comprimido ou uma cápsula. Suponhamos que isso aqui é uma cápsula. Na hora de eu passar o pó, o que poderia acontecer? Esse pó que tem um tamanho maior, cair aqui dentro nessa cápsula. Essa outra que tem um tamanho maior, cair também aqui. Essas que têm um tamanho menor, caindo na outra cápsula, a dosagem estaria errada. Por quê? Você concorda que nesse que tem o pó maior, teria mais concentração da dose? No caso, essa primeira cápsula não teria uma concentração maior da dose? Então, o que o tames faz? Ele diminui as partículas para que ela possa ficar em tamanhos iguais. Para que quando você for fazer um comprimido ou você for fazer uma cápsula, os pós estejam do mesmo tamanho, para que você possa fazer a distribuição do pó em tamanhos iguais. Tá? Então, esse também é um modo de você obter partículas iguais. Suponhamos que você tem, dois pós. Um pó que seria, Sênem e o outro pó de Guaraná. Como você vai saber que você vai conseguir colocar os dois pós na mesma quantidade? Então, você coloca os dois pós no tames, tamiza, as partículas tanto do pó de Guaraná quanto do ginseng vão sair na mesma proporção. Você vai homogeneizar. Homogeneizar seria o processo de mistura. Conforme você homogeneiza e mistura bem os pós, o que você vai acontecer? Você vai conseguir colocar aqueles pós em cápsulas em tamanhos iguais, na mesma proporção. Tá ok? Lembrando, tames, ele vai reduzir o tamanho do pó. Existem vários tamanhos de tames, tá ok?